E dessa maneira a gente se liga também às energias, né, que nos envolvem na boa sintonia. E eu vou começar a ligar ele um pouquinho, né, e a gente vai trabalhar nesse momento. Então peço a todos que se coloquem numa posição, né, de acordo com as orientações aqui do próprio vídeo. Ele vai orientar para nós. Todos estão ouvindo? Tá tudo certinho? Tudo certo. Primeiro exercício. Okay. Silêncio psíquico. Tenha a coluna ereta, pés apoiados no chão. Feche os olhos. Preste atenção em sua respiração, percebendo o movimento natural de entrada e saída do ar pelos pulmões. Inspire e expire profunda e calmamente. Concentre sua atenção na respiração, entrada e saída de ar. Pouco a pouco, sua respiração entrará em ritmo sereno. Faça silêncio interior. Aquiete sua mente. Se algum pensamento a ocupar, leve-o delicadamente para o silêncio. Observe sua respiração. Desta forma, você poderá acalmar e silenciar sua mente. Mantenha sua atenção na respiração, no ar entrando e saindo pelas narinas. Relaxe seu corpo. Vamos iniciar pelo couro cabeludo. Relaxe. Descontraia a musculatura da face, boca, área dos olhos e da testa. Observe seu tórax, ombros, braços, pernas, pés. Retire toda a tensão. Você está calmo. Nenhuma tensão. Silêncio e paz. Segundo exercício. Mentalizar e meditar a passagem evangélica. Ouça e mentalize o quadro descrito. Deixe-se envolver pela vibração. Muito bem. Assim seja. Agora nós vamos então passar para os slides. Tá? Acho que todos podemos. Esse é o exercício dessa manhã. Bom dia a todos, bom dia a todas, aqueles que nós já recebemos, aqueles que estão chegando, que chegarão. Então nessa manhã nós vamos começar pelo a nossa aula, né? Aquela que ficou parte dela, nós não concluímos. Nós vamos concluir hoje. Se Deus quiser. São 28 slides, nós fomos até o slide de número 14, na verdade, né? 14. E eu vou achar um jeito de colocar ele aqui no grupo para a gente poder acompanhá-los juntos. Janela. Aqui está. O pensamento. Esse é o de número 13. A Alane fez o anterior que falava sobre aqueles 10 itens, 10 lembretes,
para a gente considerar sobre a importância de garantir a nossa concentração espiritual. São 10 conselhos, 10 lembretes. Cada um deles tem a sua importância muito grande. É bom a gente sempre reler ele e refletir para nós podermos nos melhorar e caminhar para essa mentalização mais efetiva, né? Que nós possamos conseguir realmente a concentração e ter uma melhoria na nossa qualidade de vida mesmo, que também, como nós já estudamos em vários outros itens, né? Essa é uma consequência natural. Se nós conseguirmos serenar nossas emoções, né? Nos colocar numa condição boa, nós também melhoramos a nossa qualidade de vida, né? Nós vamos ter melhor qualidade de vida. Então aqui nós falamos sobre o pensamento, que o pensamento produz imagens. Também isso aqui foi lido pela Elaine, mas nós vamos só repetir para depois nós já entrar nos novos slides. O pensamento produz imagens. O pensamento é criador. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Então aqui ele está falando sobre a modelação que nós fazemos do nosso corpo perispiritual. Através do pensamento nós modelamos formas, imagens que se tá, que essa matéria sutil. Quando ele fala sutil é que ela é rarefeita, é muito difícil a gente tocar e perceber, mas é matéria, né? E ela influencia de forma assim muito efetiva essa matéria mais grosseira que nós conhecemos. Então ela imprime no nosso corpo fluídico esses pensamentos que nós emitimos. Então nós podemos tornar o nosso corpo fluídico um corpo muito bom, né? Muitas qualidades, e podemos também degradar ele, dependendo do que nós pensamos. Então ele lembra aqui, pouco a pouco nosso ser povoa-se de formas frívolas. Então, quando a gente tem pensamentos frívolos ou austeros, ou a gente pode também formas graciosas ou formas terríveis. Então aquelas imagens terríveis que nós vemos, que a gente atribui às vezes até a questão do folclore ou da imaginação fértil das pessoas, é possível sim que ela se apareça. Fulano viu um lobisomem. A forma que aquele espírito se tornou, ele adquiriu aquela forma. Por isso que às vezes tem no conhecimento popular, né? Aquelas formas grotescas, né? Que a gente imagina e atribui a ficção, e muitos realmente são ficção, não são criações da imaginação fértil de cada um, mas é também possível que as pessoas, através do pensamento, né? Nós todos e os espíritos desencarnados, criem e adquirem até aquela forma. Então ele pode ser uma forma grosseira e pode ser uma forma sublime. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Ela pode apresentar-se extremamente bela ou extremamente feia. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece. Aquelas chamas escuras, né? Aquelas imagens escuras, trevosas, e aquelas imagens sublimes, né? Muito bonita, que pode apresentar. Então depende do quê? Da sintonia que nós estamos ou que aquele espírito está. Dessa forma ele pode se manifestar até para aquelas pessoas que têm a capacidade de ver, né? Que são os videntes. É um tipo de mediunidade que nós temos, né? Alguns de nós temos, né? Cada um tem uma característica em sua mediunidade que permite ou não ver as formas de uma maneira ou outra. E isso influencia em tudo, né? Nós sabemos que o nosso perispírito, ele influencia na matéria, ele é o elo entre o espírito e a matéria. É através dele que nós chamamos até, né, de órgão das sensações. Então, através dele nós sentimos
prazeres, sentimos coisas boas, bons sentimentos, boas emoções, bons sentimentos, boas emoções, bons sentimentos. E através dele nós podemos também sentir o contrário. Como isso nós já até vimos em reuniões anteriores. Daí a necessidade de nós estamos vigilantes ao que pensamos, ao que sentimos, a todo momento, porque a todo momento nós estamos gerando essas imagens e nos influenciando e sendo influenciados, desde que nós permitamos que essas influências de outros, né, exteriores venham a nós. Aí, como que nós impedimos? Bom, isso também nós já falamos, nós vamos falar muitas vezes mais em alguns momentos, né, do curso, que nós nos permitimos também pelo nosso sentimento, pelas nossas afinidades, né? As afinidades é que atraem. E agora então vamos para o slide aqui de número 14. E depois a gente já passa para a modelagem, daí eu vou passar para cada um fazer a leitura. Então esse 14, ainda fala sobre essa questão do pensamento, né, uma definição do pensamento. A imaginação é fonte de vitalidade, energia e movimento. A gente imagina, a imaginação é fértil, né, diz, né? Ela é fonte, realmente, ela gera energia, é um dínamo gerador de energia e movimento. Então ela cria vitalidades, e se ela cria, também pode diminuir essa vitalidade, fluido vital de cada um de nós. Isso a gente estuda também lá na corrente magnética, né, que é o trabalho de corrente magnética, aquele trabalho de imposição das mãos, de magnetização, né? Cada terapia tem a sua forma, tem a barra de Axis também, né, que vê os 32 pontos na cabeça. Todos eles energizam, trabalham com essas energias para melhorar a qualidade da pessoa, do corpo físico, através dessa evocação dessas energias que nós evocamos e modifica o nosso eu, o nosso corpo físico, através dessa transmissão, dessa troca energética. Então, a mente é manancial vivo de energias criadoras. Manancial, né, que vem da água também, uma imagem que está sendo colocada aqui, que está sempre gerando, né, sempre fluindo dessas energias criaturas. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz a recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Então, aqui está repetindo, né, fortalecendo aquela ideia anterior. Quanto mais a gente pensa, mais a gente dá corpo. O que dá corpo? Aquilo que idealiza. É formatar mesmo, tornar a matéria, tornar mais denso aquela energia nessas correntes mentais. Então podemos, através do nosso pensamento, a contribuir para nós mesmos e para toda a humanidade, para uma humanidade melhor, e podemos prejudicar o bem e o mal. E em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quando se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais de energia divina. Está no livro Roteiro de Emmanuel. Quanto mais nós trabalharmos, igual nós estamos fazendo aqui, né, através das aulas, e depois, quando nós saímos dessas nossas reuniões, nós continuamos, né, nos exercitando para melhorar no reto pensamento, que ele leva à ação nobre. Então vamos para o próximo. Esse aí eu vou deixar para alguém que vamos falar sobre a modelação do pensamento. A modelagem do pensamento é a ideoplastia. Murilo, pode ser você? Modelagem do pensamento, a ideoplastia. Pensamento é força dinâmica e vital. O que se fixa no pensamento, a vida responde em forma de ideoplastia ou concretiza-se inconscientemente. O que quer dizer o vocábulo ideoplastia? Quer dizer moldagem da matéria viva, feita pela ideia. A ideia não é mais um atributo, um produto da matéria. Ao contrário, a ideia é que modela a matéria e lhe confere a forma e seus atributos. Então, como vem falado anteriormente, né, tudo que a gente pensa, toda a nossa imaginação, né, seja ela fértil ou não,
ela vai virar uma ideia ou vai virar uma ação, né? Uma imagem, a gente vai formando aquilo, tudo dependendo do nosso grau de sintonia. Se a gente está sintonizado com o bem, a gente vai ver imagens boas, vai pensar coisas boas. Da mesma forma, a gente, se tiver numa energia já numa sintonia negativa, né, vai idealizar e vai formar imagens e pensamentos também naquela sintonia. Então, é importante essa questão do pensamento, né, da imaginação. Então, é importante essa visão, né? Quem quiser, assim, se informar mais, né, que a bibliografia está aqui, os livros de Joana de Ângeles, aqui na Psicologia da Gratidão, ela traz muitas informações, né, amplia mais esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, que é um recorte. E também, né, no outro livro aqui que cita, que é de Ernesto Bolzano, Pensamento e Vontade, na conclusão do livro. Aqui é uma definição da ideoplastia. Quando ele fala que quer dizer moldagem da matéria viva feita pela ideia. Às vezes a gente tem ideia, acha que as coisas acontecem por acontecer, né? As modelagens, tudo vão acontecendo. Não. Ela acontece por causa de uma ideia ou de várias ideias das pessoas. Ela não acontece sozinha, né? Então não é um atributo, como ele diz aqui, a ideia não é um atributo da matéria. Né? Ela é a ideia sim que modela a matéria. Ela que trabalha na matéria. Vamos para o próximo. Acho que pode ser continuar você mesmo, Lido, que é a mesma sequência. Para continuar o... Ideoplastia é o pensamento criando formas. Aqui. Beleza. Ideoplastia é o pensamento criando formas. O pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. Então aí demonstra que algumas ideias que a gente vai criando ao longo do passar do tempo, né, elas não refletem só aqui de imediato. Elas podem continuar por muito tempo se a gente persistir nessa onda de sintonia, né? Então, é aquele famoso assim, quadro que muitas pessoas entram em um estágio assim, de sintonia tão ruim por problemas pessoais, financeiros, no trabalho, que acabam entrando até em depressão, né? É aquele momento que muitas pessoas estão num momento muito difícil e não conseguem sair por conta própria dessa sintonia, né? Precisam às vezes até de uma ajuda profissional, de auxílio de terceiros para poder se encontrar novamente. Imagens fluídicas, fotografia do pensamento. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispírito como um espelho. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. É assim que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Então, mais uma vez, fala do perispírito, né, que é o nosso espelho, é o que demonstra tudo que a gente faz de reencarnação em reencarnação, né, fica gravado ali nesse corpo fluídico que junta, né, o espírito do corpo. Começando por esse último, né, não é uma coisa assim meio assim até constrangedora, né? O que está dizendo aqui Allan Kardec em Obras Póstumas, né? Os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico e é assim que a alma pode ler na outra alma. Então a gente acha que faz as coisas escondidinho, né? Pensa, né? Tem os sentimentos, as emoções, ninguém está sabendo. Então às vezes
Às vezes a gente se equivoca, né? Às vezes não, com certeza. Tem uma multidão que sabe exatamente o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente sente. E quando a gente desencarna e chega lá no plano espiritual, a gente toma pé dessa situação. E daí a gente, né, fica meio que desnudo, né, exposto a isso. É um negócio meio estranho, né? Então tudo que a gente pensa e sente está exposto. Principalmente para a espiritualidade que tem essa condição de visualizar, né? Claro que nem todos têm, dependendo do nível evolutivo de cada um. Mas essas imagens, elas se refletem no nosso perispírito como espelho. Então lá ninguém engana ninguém, não tem como enganar. Aqui a gente finge, né? Simula, adquire uma personalidade, adquire uma aparência, né, de bondade ou de isso, daquilo, mas lá no plano espiritual a gente não consegue ocultar o que nós realmente somos. E daí quando André Luiz fala da persistência da onda em que se expressa, ele está dizendo aí que a gente fica preso àquela ideia fixa, né? Então a gente precisa mudar os nossos pensamentos para coisas boas sempre. Se é para ter uma ideia fixa, que seja no bem, no amor, né, na paz, na serenidade. Vamos buscar esse caminho para nos melhorar. Quando nós estamos falando assim, o Murilo está lendo, né, e ele comentando, e eu também, outros também podem contribuir, tá? Vamos interromper aqui e tal, apresentar a contribuição. É uma reunião em que todos estamos aprendendo, né, para a gente aprender juntos. Alan, você pode falar o próximo, mediunidade e sintonia? Então tá. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Daí procede a necessidade de renovação idealista, de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos, de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, vocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós, forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Então, o próprio título já é um real explicativo, a mediunidade e sintonia. Ele falou bem aqui que o nosso pensamento é o que nos movimenta, né? Se é um pensamento bom, vai nos levar para um lugar bom. Se é um pensamento triste, vai para um lugar triste, com energias tristes e ruins, e assim vai levando. Então, a mediunidade também é a mesma coisa. É o que nos atrai, né? A sintonia que nós estamos. Então, ele fala assim que o mundo mental é a gênese. O que é isso, gênese? Né? A origem, é onde nasce todos os relacionamentos, a comunhão entre espírito e espírito. Então, os nossos relacionamentos, a gênese dele está no mundo mental. E a gente pode ver nos nossos relacionamentos aqui no plano físico mesmo, né? Onde que nasce ele? Aqui, na mente, né? Aí, e no mundo espiritual não é diferente. Daí então, por isso que ele diz aqui, né? Que é a necessidade de nós nos renovarmos sempre para o ideal. O que é o ideal? As coisas boas, a moral cristã, o evangelho do Cristo, né? A bondade, a fé. Então, nós construirmos sempre dentro de nós essa energia viva no campo do bem. E quando ele fala aqui sobre construindo paisagens, a gente lê, né, os livros como, por exemplo, Nosso Lar. Né? Nosso Lar, ele descreve cidades espirituais, né, de tratamento, de socorro, e também descreve locais assim abismais, né, como onde as pessoas ali estão passando por dificuldades enormes. Aquele Memória Suicida também cita. E daí a pessoa que às vezes não
está tendo o primeiro contato com a doutrina espírita acha que aquilo ali é uma fantasia, né? Uma imagem fértil. E através desse estudo nós começamos então a entender como é que é o funcionamento disso, né? Como é que se estrutura isso. Então, são vários pensamentos, é uma coletividade de espíritos pensando naquela mesma sintonia. E daí então eles se reúnem, porque eles se atraem, aquela força que nós já estudamos em reuniões anteriores, né? Que tudo gravita e tal, né? Então, as energias ali elas se atraem. E aí se reúne aquela coletividade e acaba formando aquele ambiente, aquela paisagem onde todos convivem da mesma maneira. Se é uma paisagem de sofrimento, de tristeza, né, ali vão estar reunidos. E se é uma paisagem de recuperação, como é o nosso lar, né, de onde as pessoas ali estão trabalhando para se restaurar, se recuperar, também ali. Se é uma paisagem mais de estudos, também tem essa. Então, é coletividade de espíritos, coletividade de mentes pensantes que constrói esses centros de reuniões que as pessoas se afinizam e se reúnem. E como que a gente muda de uma estação por outra? Pelo mesmo caminho do pensamento. No próprio livro Nosso Lar, nós vamos ver ali o André Luiz, né? Quando que ele saiu? Depois de 7 anos, quando ele mudou o pensamento dele. Ele pediu socorro, ele se arrependeu, ele entrou na sintonia de oração. Aí ele se permitiu ser socorrido. Ele se permitiu, porque ela fala, não, mas como que a pessoa pode querer estar naquele ambiente? Não é aquele querer, o querer é a sintonia. Se eu fico, como o Murilo mesmo disse ali na anterior, se eu fico o tempo todo naquela área de sofrimento, eu posso entrar em depressão e posso até morrer, e morre, né? Acontece muito, né? E no plano espiritual também, as pessoas entram naquele processo de sofrimento, de tristeza profunda, de achar que está tudo errado, tudo ruim, e não sai daquela escravidão, fica preso aquilo o tempo todo. Então, para sair é mudar a sintonia, é mudar o campo mental. Então vamos ao próximo. Quem pode ler o próximo? Pode ser a Alane mesmo, né? Você está no jeito, Alane? Somos instrumento das forças que nos sintonizamos? Está com o livro aberto na sequência? Silêncio. E na grande romagem todos somos instrumentos das forças das Olavo, estou indo aqui. Silêncio. Tem não, hoje é sábado, não tem aula não. Olavo quer participar. Ele está para escola hoje. Hoje é tipo professor, o professor quer saber de menino hoje não. Vamos fazer. Eu deveria ter ido para a festa do professor. Hoje é um dia que eles querem falar assim, tô fora de menino. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras das vidas primitivistas ou torturadas. Cada criatura com os sentimentos que lhes caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Isso. O que nós podemos tirar desse... Tem a continuação, busquemos a companhia de Jesus. Eu acho que isso é mais ou menos a continuação do que a gente falou no slide anterior, né? Nós somos movidos conforme as forças que nos dão, né? E olha que todos, né? Ele fala, todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Todos estamos nessa interação com o mundo espiritual. Todos. Essa parte é interessante que
Às vezes a gente chega nos lugares, né? E seja no trabalho ou em outro lugar, a gente, quando chega, a gente geralmente sente já a sintonia do lugar ou das pessoas, né? E aí, como fala que os sentimentos, ou seja, a sintonia que cada um tá, emite raios específicos, né? Então, se a pessoa tá de bem com a vida, ela vai estar tranquila, em paz, né? Agora, a pessoa que já vai estar ali estressada, de mal, vê problema em tudo vê coisa ruim, né? Já vai ter um outro tipo de recepção. Então, isso é bem interessante, demonstra que não reflete só na gente, né? E sim reflete também nas pessoas ao nosso redor. Se a gente está mal, a gente não trata as pessoas bem. E vice-versa. Isso mesmo. Aí a gente pode levar boa energia mesmo chegando num ambiente extremamente complicado, né? Tudo tá, a resposta está sempre dentro de mim. Eu posso levar energia boa mesmo num campo bem ruim, né? Bem complicado. Aí só tem mais um pedacinho, Alane. Busquemos a companhia de Jesus. Reconhecemos que todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Então, se tentarmos fazer o mais próximo que Jesus nos deixou como exemplo, aí a gente já está mais semelhante a Ele. Que é muito difícil, né? Acho que esse é o difícil. Todo mundo acha que se acha cristão e tudo, mas eu acho que o verdadeiro cristão é aquele que realmente tenta, nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu dia a dia, para assim, qual é o certo, né? O que Jesus faria, vamos dizer assim, né? E a partir daí você tomar a sua decisão, sem prejudicar ninguém, sem levar em consideração o egoísmo, o orgulho, né? Que eu acho que é o grande problema nosso, é esse, né? A gente é muito orgulhoso, muito egoísta. Isso. Então, busquemos a companhia de Jesus, né? Busquemos a companhia de Jesus. É sempre bom a gente estar sempre refletindo, né? Com quem que eu estou, qual a companhia que eu estou hoje. Aí a pessoa pensa, companhia física, né? As pessoas não. Qual que é a companhia aqui, ó, espiritual? Qual a companhia que eu estou colocando dentro do meu coração, dentro dos meus sentimentos, dentro das minhas emoções? Qual a companhia que eu quero? O próximo é a mentalização. Mentalização. Quem pode ler para nós? Pode ser eu. A mente gera plasma que reverte a imaginação. Nossa mente é desarte, um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sobre o comando dos nossos próprios desígnios. Então aí fala que tudo que a gente imagina, tudo que a gente está pensando, gera plasma, né, que seria a energia. Ele em forma de... se materializa, digamos assim. Isso. E isso quando se exterioriza, ou seja, a gente emite, né, com as nossas ondas de energia, isso vai criando certas formas, certas figuras, né, de acordo com o nosso pensamento, com a nossa sintonia. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma, e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, por isso a importância tanto da nossa saúde mental, né, hoje em dia, e implica em todas as áreas da nossa vida. Se a gente não tiver uma saúde mental em dia, né, bem, para lidar com todos os problemas, com as dificuldades, a gente vai trazer toda essa sintonia ruim, né, pra gente. Então, nossa mente, ela é núcleo, né? Núcleo de força inteligente. Ela
ela gera o plasma sutil. Ideoplastia, né? Está reforçando aquela ideia. Quando ele fala a ideia é um ser, então ele é um ser, ele é ele tem uma existência até física, material, a ideia, e uma forma. E quando eu penso, quando eu formo ela dá aquela forma. E eu, pela minha vontade, eu projeto. Então, se eu tenho um pensamento de ódio, eu vou imprimir aquele pensamento e vou dar uma direção a ele. E vai chegar alguém. Né? Talvez não chegue aquela pessoa que eu direcionei, até porque aquela pessoa, de repente, ela está numa sintonia boa, ela não recebe, né? Mas ela vai chegar alguém e ela vai voltar para mim, como nós vimos em outras aulas também, né? Que você dá e recebe. Né? Então, daí a questão, né, de eu gerar coisas boas. Quanto mais coisas boas eu gerar, mais eu recebo também coisas boas. Então, até o título do livro, que é Nos Domínios da Mediunidade. É uma mediunidade. Então, eu aprender a dominar essa mediunidade. A dominar essa técnica, dominar essa força, dominar essa ferramenta, que ela veio para o bem. E às vezes a gente usa ela muito mal. Ela prejuíza muitas pessoas. Pode continuar no próximo. Mentalização das ideias positivas, de ideias positivas. Vamos lá, quem que pode fazer? Mentalização de ideias positivas? Isso. Vamos lá. Por essa razão, a vitalização de ideias edificantes constrói o céu generoso da felicidade. Tanto quanto a mentalização deprimente gera o inferno das aflições que passa a governar o comportamento do espírito. Então, as positivas nos levam para os lugares melhores, né? Energias melhores, e as negativas, o nome já bem gera um inferno, né? De aflições. Isso mesmo. Também bem colocado. Basicamente, a gente cria um inferno interior, porque a gente começa a sentir agonias, aflições, coisas que ninguém está vendo o que a gente está sentindo, está tudo por dentro. Para explicar é difícil, para externar aquilo é mais complicado ainda. Então é isso mesmo. E as mentalizações de ideias negativas. Se nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim, podemos à vontade fazer nós a luz ou a sombra. Então, esses pensamentos nos formam, né, um corpo fluídico escuro. Né? Aí aqui se diz que tem vários desejos, né? Desejo de ciúme, a inveja, o ódio, aquelas paixões obsessivas, né? Que a paixão ela tem que ser sadia, né? Nada demais, assim, né? Nada que vai gerar outras coisas ruins em você, né? Como aqui citou o ciúme, o ódio, a inveja, né? Aí ele dá a receitinha aí para sair dessa situação de negativismo, né? Então, próximo. A prece. A prece. Vou tentar ler aqui do texto. Fica. A conduta digna irradia forças contrárias às investidas perniciosas. O hábito da prece e da mentalização edificante aureola o ser de força repelente que dilui as energias de baixo teor vibratório. A prática do bem fortalece os centros vitais do perispírito que rechaça, mediante a esterilização de suas moléculas. Qualquer etardo portador de carga danosa, o conhecimento das leis da vida reveste o homem de paz, levando-o a pensar nas questões superiores
sem campo de sintonia para que com as ondas carregadoras de paixão e vulgaridade. Então, quando ele fala aqui em Manuel Filomeno de Miranda, né? Ele lembra aqui das moléculas, né? E da questão dos centros vitais. Não é só analogia, não. Nosso corpo perispiritual, né? Ele é um corpo mesmo, né? Com toda a constituição que nós temos no corpo físico, né? Até se diz que o nosso corpo físico é uma cópia do corpo perispiritual. Então, é ali que nós modelamos, né, no corpo perispiritual, a nossa saúde mental, que vai ter consequência na saúde física, que é a questão da somatização, que a gente sempre está lembrando. Somatização das doenças, né? Nós acabamos, quando a doença se reflete, é porque a mente já está enfermiça há muito tempo, é um reflexo só. Daí a necessidade para a cura completa, cura integral, de trabalhar o interior, para modificar a origem daquela doença. A mentalização coletiva utilizando as energias da imaginação, dos obreiros da vida eterna. Pusemos, que ele está citando, né, um caso, né, do livro, né, para a gente entender essa questão de como funciona a mentalização coletiva. Pusemos-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas, utilizando as vigorosas energias da imaginação. Recordei a espécie de planta que desejava, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Como se numa operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade contemporânea. Então aqui ele está mostrando um exemplo. Como é que você constrói essas energias, né, através da concentração. Como é que ela se materializa mesmo, né, no plano espiritual, se percebe que ela vai se construindo e ela vai tendo vida, vai tendo vitalidade, essas energias. Eu começo a pensar em uma espécie de planta, né, como ele está dizendo aqui, e vou revivendo aquelas lembranças, né, lembranças boas, e aí vou construindo coisas boas também, como a oração coletiva. Arquitetos espirituais, reservatório de plasma. Onde tenhamos uma agremiação de pessoas com fins determinados, existe uma atmosfera ambiente e um centro mental definido, com a qual converge todos os pensamentos. Então, Jesus falou, né? Estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Né? Assim também, né? Se eu estiver reunido em nome de coisa não muito boa, ali também vai estar presente as coisas não muito boas. Então, onde está a reunião de pessoas, existe aquela atmosfera de acordo com o pensamento que aquelas pessoas convergem. Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de que servem os trabalhadores a que nos referimos na extração de recursos imprescindíveis à criação de formas de pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes com vista à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Também é uma narrativa, né, nesse livro Espíritos Diversos, Instruções Psicofônicas. Então nós temos um reservatório de plasma e através do pensamento nós movimentamos esse plasma e podemos criar formas, pensamentos, entidades, paisagens, telas e coisas semi-inteligentes. E essa aí pode ajudar nas pessoas que estão nesse processo obsessivo. Quando ele fala de companheiros dementados que intentamos socorrer, né? Ele está trabalhando na recuperação, de pessoas que estavam envolvidas nesse processo de obsessão. Formação de
jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas e lares. De novo ele vai lembrar aqui, né, da formação das cidades mesmo, das colônias espirituais. Para esse gênero de colaboração especializada são trazidos os arquitetos da vida espiritual, que operam com precedência em nosso programa de obrigações, consultando as reminiscências dos comunicantes que devam ser amparados, a fim de que em nossos santuários sejam criados os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzi-los à metamorfose mensal imprescindível à vitória do bem. Então não é essas cidades espirituais de recuperação, de socorro, né, onde as pessoas, os espíritos são recebidos, né, para tratamento, para poder se recuperar, elas não são construídas assim, de forma assim, aleatória, sem um planejamento. Ele está dizendo aqui que são trazidos arquitetos da vida espiritual. Então, é toda uma estrutura organizacional para poder construir essas cidades. Aqui nós não estamos dizendo, talvez até diga mais à frente, mas no plano do mal também. Tem todo um planejamento, né? Os espíritos do mal também são muito organizados, muitos programas, muitos desenvolvidos, né, nessa tarefa de construir, né? Nós já vemos lá no livro Missionários da Luz, tem a escola de vingadores, que são os espíritos que são lá treinados para fazer o mal. Ilustrações espirituais para revitalizar o sentido dos espíritos. As forças mento-neuropsíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos superiores. Então eles constroem, a exemplo do que acontece aqui na Terra, constrói instrumentos de recuperação e desses espíritos, né? Revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores. Então lá tem verdadeiros laboratórios, hospitais que trabalham na recuperação desses irmãos em sofrimento. Espelhos ectoplásmicos, né? Ectoplasma, nós já sabemos, né? É aquela emanação fluídica, né? Que tem fluido vital para poder auxiliar na recuperação, inclusive física, das pessoas. E recursos diversos são também por eles improvisados, ajudando a mente dos nossos amigos encarnados, que operam na fraseologia assistencial dentro do Evangelho de Jesus, a fim de que se estabeleça perfeito serviço de sintonia entre o necessitado e nós outros. Não são espelhos, a mente projeta aquela ideia, aquela imagem ectoplasmática e elas são utilizadas para auxiliar os espíritos. Através da oração, convertemos-nos em canais de socorro divino. Mentalização benéfica para o filho desencarnado. Mensagem do dia 28 de janeiro de 1981, Paulo Fernando Furlan. A prece foi um bálsamo, cicatrizando minhas feridas da alma, com repercussões benéficas sobre o corpo diferente que passei a envergar. Querida mãezinha, quando me recordar, especialmente à noite, não mentalize minha figura como se me tivesse perdido para a morte, que efetivamente não existe. Recorde-me tranquilo e robusto, buscando melhorar-me, a fim de progredir na vida. Isso é muito importante para a nossa paz. Então aqui a mensagem de um filho desencarnado, né? No livro ela está um pouquinho mais completa, né? Para que depois a gente lê com ela de forma mais completa. Mas aqui é mais para a gente se tocar, né? Que não lembra de coisas tristes, né? A gente fica o tempo todo lembrando, né? A pessoa que desencarnou, por exemplo, por acidente, né? Ele naquela condição tão difícil, né? De sofrimento, ou aquele que morreu por uma enfermidade. Aí a gente só imagina ele enfermo, sofrendo. Não, imagine ele bem. Imagine o corpo dele já restaurado. Imagine os momentos bons que você teve com ele, né? De alegria, de ternura, de amorosidade,
Não lembro da figura assim como se tivesse perdido ele para sempre, para a morte. Então ele vai dizer aqui, ó, recorde-me tranquilo e robusto, buscando melhorar-me, a fim de progredir na vida. Quer dizer, a minha imaginação, a minha oração voltada para esse caminho, eu auxilio aquele espírito que está ainda naquela situação. Isso é muito importante para a nossa paz, ele diz aqui. E agora vamos a mentalizar Jesus é buscar Deus. Nele encontramos o pão divino, ou aliás, o pão vivo das almas, e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Mentalizar Jesus é buscar Deus. Mentalizar suas passagens é envolver-nos nos seus sentimentos. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, quando fazer a leitura, procurar lembrar, né, das passagens do Cristo, e lembrar da figura do Cristo, daquele momento, daquelas imagens, daquela energia envolvendo todas aquelas pessoas que estavam ali sofridas, buscando socorro no nosso Mestre Jesus. Então nós nos envolvemos no sentimento do Cristo quando nós pensamos em Jesus e nas suas passagens. Inclusive nesses vídeos de mentalização fala muito essas passagens, né, para a gente poder se ligar a ela. Eu vou colocar depois o link, né, para cada um fazer a sua mentalização e eu procurar entrar nessa sintonia para ele. E aqui nós encerramos os slides dessa manhã. Se querem fazer mais algum comentário, contribuir com mais alguma coisa, nós estamos em cima da hora. Tranquilo, muito bom. Então, vamos fazer a nossa oração final. Oi? 3 minutos para ter. Tá, joia. Beleza. Vamos fazer a nossa oração. Se sair do ar, muita paz para todos, um bom final de semana. Deus nos abençoe e até a próxima, tá? Amém. Bom fim de semana. Bom final de semana. Vamos então sintonizar nesse momento com a espiritualidade, com Jesus, nosso Mestre, e agradecer, Senhor. Gratidão por essa manhã de sábado, gratidão pelos ensinamentos, pelo consolo que essa doutrina espírita nos traz, por esse evangelho sublime do Mestre Jesus, por esse conhecimento que estamos buscando para melhor sintonizar com as forças do bem, que nós possamos cada dia mais nos ligar a esse amor infinito, amor de Jesus, que possamos ser dínamos geradores de energia de paz, de amor, e que essas energias possam ser encaminhadas a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que estão em situações tão difíceis, alguns tão feridos, tão machucados emocionalmente e até mesmo fisicamente, que essas energias possam consolar, possam restaurar mesmo, e possa colocar no coração de cada um, de nós e de todos os demais, aquela fé que Deus, nosso Pai, está no comando de tudo, que nunca nos desampara, e que nós estamos cumprindo a vontade de Deus através das nossas ações em direção a essa reforma. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós, que assim seja, graças a Deus. Não caiu ainda. Gratidão a todos, muita paz. Valeu, Dilon, gratidão. Até a próxima. Gente, bom fim de semana. Bom final de semana. Muita paz. Tchau, com Deus. Com Deus, muita paz. Muita paz, Francisca. Deus abençoe. Uau, você tem um relógio? Ela chegou com um relógio aqui. Acabaram de chegar da Casa Espírita. Hoje tem evangelização lá no NEC, eles vão lá. Estão chegando agora. Muito bem. Muita paz. Tchau. Tchau, tchau. Fique Fique com Deus.